fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada para acompanhamento e avaliação do projeto de lei número 57, que estima a receita e fixa a despesa no município de Pereiras para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências, LOA 2025. Neste momento, convido o contador da Prefeitura Municipal de Pereira, o senhor Carlos Alberto Fechner, para que faça a sua explanação. Também convido o senhor Elmo Esteves de Souza Júnior, contador desta Casa Legislativa, para adentrar ao plenário. Sim. Boa noite. Vamos dar início aqui na audiência pública da LOA. Pulando aqui, eu não estava sabendo que o Elmo vinha. Então, na projeção, você pode, clicando lá para nós. Aí, ó, então ali era a apresentação do orçamento em si, de 2025. Pode passar o próximo. Aí então, aí que vai ser. Então, ó, é tudo isso aqui, ó. Alô? Alô? Então, dando continuidade aí, aquela primeira tela lá,
infelizmente está difícil de ler, mas é a composição das receitas para o exercício de 2025. Nós temos uma receita corrente bruta de R$ 54.900.998. O desdobramento dela vai em imposto, taxas, contribuição de melhoria, com R$ 7.014.702, contribuições R$ 483.000, receita patrimonial R$ 110.000, receita industrial R$ 83.685, receita de serviços R$ 194.806, transferências correntes R$ 46.576.954 e outras receitas, transferências correntes, 437.200. Essa é o desdobro, por natureza, das receitas correntes. Receita corrente bruta. Tá, o IPTU está aqui dentro. Imposto, na primeira lá, ó. Imposto, taxas e contribuição de melhoria. Aí está, nesse daí está o IPTU, o ITBI, o imposto de renda, ISS, está tudo dentro desta composição aqui, natureza. Imposto, taxas e contribuições, que são 7.014.000. Depois vem uma dedução do Fundeb de R$ 6.414.680, ficando uma receita corrente líquida total, né? Receita corrente líquida total de R$ 48.486.318. Depois vem a outra natureza de receita, que é a de capital. R$ 3.140.603,64, que são as transferências de capital que o município vai receber. Tem uma nota explicativa embaixo ali, das principais receitas de transferências correntes. As principais receitas que estão aqui dentro dessas outras transferências, dessas transferências correntes de 46 milhões ali. Quais são? O Fundo de Participação dos Municípios, com 17.500.000, o ICMS, com 12.650.000, o IPVA, com 1.820.000, o Fundeb, com 7.550.000. Essas receitas, dentro das transferências ali de 46 milhões, o total dela é 39.520.000, que representa 84,85% da receita de transferências. 4 receitas chega quase que a 85%. As demais receitas são as receitas de impostos, taxas, contribuição de melhoria, receita patrimonial e outras. Pode passar mais um slide, mais uma. Orçamento da despesa, né? Agora começa com ela, pode passar. Legislativo. O legislativo, o Elmo depois vai falar especificamente com mais detalhe. Mas o duodécimo da Câmara, o orçamento da Câmara para o ano que vem é R$ 2.352.273. Pode passar. Aí o Elmo depois vai falar. Aí a gente aí a composição das despesas da Câmara, que o Elmo vai depois falar sobre ela. Eu ia falar, mas ele está aí, ele pediu para deixar para ele falar. Então pode passar mais uma. Mais uma. Executivo, isso. Aqui começa o orçamento do Executivo. De 51 milhões, que é o total do orçamento, R$ 626.921,64, tirando o duodécimo da Câmara, de R$ 2.352.273, o Executivo vai ficar com uma receita de R$ 49.348,64. Essa é a receita e despesa casada com a despesa do Executivo.
A primeira unidade executora do Executivo lá é a Administração e Finanças. Pode passar mais um. A Administração e Finanças, ela tem, ali são do lado esquerdo, a primeira descrição ali são as ações. Manutenção da Administração e Finanças. Tesouro, quanto que tem de receita do Tesouro nela? 4.678.270. Então, não tem para essa secretaria receita nem do Estado e nem federal. Ela fecha no total dela de 4.678.270 reais só de Tesouro, receita de recursos próprios. A segunda ação é publicação de atos oficiais. Também só tem receita do Tesouro nela e despesa do Tesouro, 53 mil. Outra ação dentro dela é adiantamento de despesas para viagem. Também somente receita e despesa do Tesouro, 45 mil. Ação precatórios judiciais. Em precatórios judiciais também é 910 mil de precatório para o ano que vem. Somente vai ser custeado com recursos próprios, Tesouro. Uma outra ação aqui, outras publicações aqui, é R$1.000, que são publicações de cunho assim, como se fosse quase que não tem, né? Mais político do que administrativo. Depois vem a ação recolhimento de encargos sociais. R$1.050.000, que é os encargos sociais da manutenção da administração e finanças, também custeada somente com Tesouro. Previdência inativos e pensionistas. 115 mil essa ação. Também custeada só com Tesouro, recursos próprios. Amortização da dívida pública interna. Aqui são as amortizações de empréstimos que o município tem. Amortização de recursos de INSS, parcelamento. Fechando aqui numa projeção de gasto de R$1.180.000, também só com Tesouro. A ação contribuição ao PASEP, 600 mil. O município é obrigado a recolher 2% mensal do PASEP das receitas que ele recebe. E, por fim, a última ação aqui é a reserva de contingência em R$1.279.726. Aqui tem uma composição das emendas impositivas da Câmara junto e mais o da Prefeitura. Nesse demonstrativo aí, entre parênteses, 350 mil é o da Prefeitura, e aqui vai haver uma correção nesse 929.729 de emenda da Câmara. Na elaboração aqui da LOA, ela está com valor a maior. Então, ela vai cair para, de acordo com o que foi feito, como o Executivo recebeu dos vereadores aqui da Câmara, as emendas impositivas da Câmara, ela foi calculada em R$ 817.748,24. Ele não aparece aí. Isso foi feito aqui depois aqui. Porque quando recebeu a emenda já estava pronto isso daí. Então, mas as emendas de 817, 748,24 está dentro do 2% da receita corrente líquida do exercício de 2023. Está no teto, pouquinho abaixo do teto máximo aí. E fecha aqui a administração e finanças com um orçamento de receita e despesa de R$ 9.911.996. Mais uma aí agora. Passando para outra unidade orçamentária executora, é o da educação, 25%. Essa aí também tem as ações dela. Tem a primeira ação lá. Manutenção do ensino fundamental. Aqui nós temos aqui, de Tesouro que vai gastar aí nessa ação, R$ 2.982.747. O Estado não tem nada
E de recurso federal, 585 mil, que vai vir para custear parte da despesa com a educação. Fechando aqui essa manutenção do ensino fundamental, com R$ 3.567.747, que é a soma do 2.982 do Tesouro, mais o do federal ali de 585. Depois vem uma outra ação dentro da educação, transporte de alunos, ensino fundamental. Tem aqui quais os recursos que vão, quais as fontes de recursos que vão custear essa ação. Tesouro, recurso próprio, né, que é o Tesouro, R$ 1.408.708 do Tesouro, R$ 200.400 do Estado e federal R$ 44.214. Somando as três fontes, essa ação total dela é R$ 1.653.325. Outra ação, programa de desemprego, R$ 400 mil, somente com recursos próprios, Tesouro. Outra ação, subvenção a entidades privadas, PAI de Tatuí, R$ 95 mil, somente com Tesouro. Distribuição de merenda ensino fundamental, uma outra ação. Ela tem 350 mil de recurso próprio, R$ 164.004 do Estado e R$ 129.778 de recurso federal para custear o ensino, a merenda do ensino fundamental. Fechando, somando as três fontes, essa distribuição de merenda ensino fundamental, ela fecha com R$ 643.782. Cozinha piloto e padaria municipal. Essa ação está programado um gasto de 131 mil somente de recurso próprio. Distribuição de merenda do ensino médio. Ela não tem nada do Tesouro, do recurso próprio. Ela tem 40 mil do Estado, do ensino médio, e federal 24.100. E o total de custo dessa, para manter essa ação, é R$ 64.100. E transporte de alunos do ensino médio. Ela só vai ser custeada com recursos federal, R$ 18.039. Continuando lá. Acho que tem que dar passar mais uma. Passou, Dinho? Ah, tá, desculpe então. É que não dá para... Apoio financeiro a estudante técnico, somente com recurso do Tesouro, 60 mil. Apoio financeiro aos universitários, somente com recurso do Tesouro, 80 mil. Polo de apoio da presencial Univesp, 23 mil, somente com Tesouro. Transporte de aluno ensino infantil, vai ser custeado aqui com recursos, uma parte que vem do Estado, federal, R$ 7.905. Manutenção do ensino infantil, pré-escola, 35 mil de recurso próprio. Manutenção do ensino infantil creche, 83 mil do Tesouro, do Estado não vem nada, e federal R$ 1.050. Distribuição de merenda do ensino infantil. Tesouro não vem nada, não vai por nada, Estado não vem nada, e federal R$ 87.234. Aí a última ação da educação. Pode falar. Padaria funciona lá, a alimentação, faz cozinha piloto. Acho que porque acho que não se faz o pão também, não se faz na padaria. Então aqui a denominação, mas aqui seria aqui seria só a cozinha piloto. Essa é padaria municipal aí, então não tem no caso aqui.
É somente a cozinha piloto. A padaria é uma denominação que deu como se tivesse, a gente tivesse a padaria junto, própria. É, eu tinha. E continuou passando na... Mas aqui dá para ver ainda uma correção, que aqui ainda o orçamento não foi aprovado, dá para a gente excluir a padaria municipal na denominação da ação. Ficaria só cozinha piloto. Até fazer essa observação para que isso seja feito. Aí a unidade da secretaria fecha com R$ 6.950.182, sendo R$ 5.648.458 de tesouro, recurso próprio, R$ 404.404 do Estado e R$ 897.320 de recurso federal, somando os três recursos, o total destinado à Secretaria da Educação, 25%, R$ 6.950.182. Aí vem a unidade executora, Secretaria de Cultura e Turismo. Manutenção da Secretaria da Cultura. Somente recurso do Tesouro, R$ 258.649. Apoio financeiro a entidades privadas, 60 mil, aqui é a banda, recurso da banda. Só vai ser custeada com recursos do Tesouro. Eventos municipais, 112 mil, somente com recursos próprios. Repasse financeiro da Política Nacional Aldir Blanc, R$ 75.284. E desenvolvimento do turismo, somente Tesouro aqui, R$ 3.000. Que ainda não tem uma estrutura no município de turismo para que se pudesse alocar recursos como maiores dentro dela, do turismo. A Secretaria da Cultura, então, ela vai ter R$ 433.649 de recursos próprios, do Estado não vem nada, e federal R$ 75.284, fechando um total para ela de R$ 508.933. Secretaria da Cultura, do Esporte. A Secretaria do Esporte tem duas ações. Manutenção da atividade do esporte, somente com recurso próprio, R$ 216.110. E apoio financeiro a entidades privadas, 40 mil aqui, que são os dois clubes da cidade que vão receber 20 mil cada um, durante o ano. Fechando a Secretaria de Esporte, com recurso só do Tesouro de R$ 256.110. Agora vamos passar para a próxima, que é a Saúde. Unidade Executora da Saúde. Construção do UBS. Essa construção do UBS tem uma contrapartida de R$ 1.000 de Tesouro e o governo federal vai repassar R$ 2.012.825 para custear a construção dessa UBS. Fechando ela, o custo dessa UBS com R$ 2.013.825. Manutenção Geral da Saúde, outra ação. Tesouro, R$ 5.580.342. Do Estado vai receber R$ 74.425. E federal, que vem os recursos do SUS, R$ 1.261.667. Fechando essa ação de manutenção geral da saúde com R$ 6.916.434. Tem outra ação aqui. Manutenção do Programa Saúde da Família. Recurso do Tesouro,
R$3.661.969. Estado não vem nada. Federal vai vir R$697.310. Então, essa ação fecha com, somando os dois repasses, federal e estadual, Tesouro, R$4.359.279. Adiantamento de despesas de viagem, R$70 mil, dentro da saúde. Outra ação, Programa Agente Comunitário de Saúde. O município vai entrar com recurso próprio no valor de R$813.610. O Estado não manda nada. O federal, R$700 mil. Fechando um total para o Programa da Agente Comunitário de Saúde de R$1.513.610. Média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, ou MAC. Esse vem um recurso pequeno. Só vem recurso do federal nele aí, R$47 mil. Manutenção da vigilância sanitária. O município vai entrar com 11 mil e o Estado com repasse para vigilância sanitária de 51 mil. Fechando essa ação com 62 mil. Depois vem a manutenção da vigilância epidemiológica. O município entra com R$6 mil, o Estado repassa R$232.405 e o federal vem R$101.714. Essa ação fecha com R$340.119. E fechando o total por fonte aqui da saúde, Tesouro, 10 milhões, recurso próprio, o município vai pôr R$10.143.921, o Estado participa com R$306.830 e recurso federal R$4.871.516. E a soma das três fontes de recurso que fecha os recursos da saúde com R$15.322.267. Aqui vem o Fundo Municipal da Assistência Social. Ele tem aqui a ação Proteção Social, média complexidade, 48 mil, que é a subvenção para Pai de Pereiras, 48 mil. Proteção Social Básica, 187 mil de Tesouro, o Estado, R$68.041, que vai repassar, e o Federal, R$123.865. E repasse da assistência lá para o Procas e SUAS, só tem recurso federal de R$13.395. Então nós vamos ter aqui as três fontes de recurso, Tesouro, Estado e Federal, somando 235 mil do Tesouro, do Estado 68.041, Federal 137.260, fecha aqui um recurso, um total de R$440.301 para essa unidade. Aí vem a unidade de logradouros públicos e obras. Ação, pista de caminhada e pavimentação, bairro Estação de Pereiras. O município vai entrar com recurso próprio de 135 mil, o Estado vai mandar participar com R$977.778,64. E Federal, nada. Somando as duas fontes, essa obra vai custar R$1.112.778,64. Manutenção de logradouros públicos e obras. Então, a manutenção vai ter só recursos próprios, R$2.599.365. Essa manutenção da habitação aqui também, ainda neste orçamento, parece com um valor de apenas de R$3.000 do Tesouro. Manutenção da iluminação pública. O município vai participar
com 863 mil de recurso próprio, o Estado não manda nada e o governo federal vem R$ 25.303. Fechando aqui a manutenção de iluminação em R$ 888.303. Manutenção de vias públicas, somente R$ 15.000 do Tesouro. Fechando essa unidade executora de logradouros públicos e obras, com participação do Tesouro do município com R$ 3.615.365. O Estado manda R$ 977.778,64 e o governo federal R$ 25.303, com um total de R$ 4.618.446,64. Outra unidade executora é o TCERM, que é Transporte e Serviço de Estradas de Rodagem. Tem duas ações aqui. Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem. Município, R$ 1.076.787. Vem 20 mil do Estado e federal R$ 115.100. Fechando aí essa ação de manutenção da estrada, R$ 1.211.887. E tem a ação aqui da reforma no prédio do terminal rodoviário, Tesouro R$ 44.466, Estado R$ 150 mil. Esta obra aqui foi colocada no orçamento em decorrência de não ter certeza se essa obra conclui este ano. Ela já está no orçamento de 2024, mas tudo indica que não conclua. Ou faça-se a licitação, tudo, e passe para executar em 2025. Então, ela foi mantida para 2025 também. Ela aqui. Fechando aí, esta unidade aqui, da estrada, com 1.121.253 de Tesouro, Estado 170 mil e Federal 115.100. Fechando um total de R$ 1.406.353. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Manutenção do meio ambiente, R$ 9.000. De Tesouro só. A outra ação, manutenção da agricultura. Recursos do Tesouro, R$ 532.359. Fechando aqui essa ação, somente com o recurso do município, R$ 541.359. Secretaria de Trânsito e Patrimônio. Manutenção da vigilância pública, 182 mil, só com recurso próprio. Manutenção do desenvolvimento do trânsito, Tesouro 20.500, o Estado R$ 3.200. Fechando aqui essa ação com 23.700. E o total dela é R$ 205.700, 3.200 do Estado e 202.500 do município. Unidade Executora Fundeb. O Fundeb é um recurso estadual. O município não entra com recurso próprio nenhum nessa unidade executora. Porém, ele está composto assim. O custo profissionais da educação, ensino fundamental, 70%. Aqui é folha de pagamento do ensino fundamental com os profissionais da educação. Uma previsão de R$ 4.983.742. É o total para custear os profissionais da educação do ensino fundamental no 70% obrigatório. Na ação, manutenção do ensino infantil creche, 30%.
R$ 413.332. E a terceira ação aqui são os profissionais da educação, ensino infantil e pré-escola, 70%. R$ 2.168.926. Somando as três ações, dá o total do Fundeb que vai ser gasto em 2025. Ou seja, previsão, né? 7.566.000, que é o que o município vai receber do Estado para custear parte dos recursos da educação vinculado com o Fundeb. Depois nós vamos ver lá a distribuição dele. E, por fim, a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conselho Municipal do Idoso, R$ 9.000, só do Tesouro. Manutenção do Conselho Tutelar, R$ 136.045, só recurso do Tesouro. Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, 8.000, só com recurso do Tesouro. Adiantamento despesas de viagem, 15.000, só Tesouro também. Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 621.956, custeada só com recurso próprio. Fundo Municipal, Fundo Social de Solidariedade, 18.000, Tesouro. Aquisição de cesta básicas, 39.000, dentro da assistência só com recurso do Tesouro. E Programa do Desemprego dentro da assistência social, 700.000, custeado só com recursos próprios do Tesouro. Então, a Secretaria da Assistência Social vai ser custeada somente com recurso próprio, num total de R$ 1.547.001. Então, fechando aqui, esse demonstrativo aqui, total estrutura de unidade, programas de ações, LOA do exercício de 2025. Aqui está Prefeitura e Câmara junto, né? Tesouro, R$ 36.008.885. Estado, R$ 496.253,64. Federal, R$ 6.121.783. Fechando o orçamento geral da despesa, com R$ 51.621.921,64. Aqui agora vem uma demonstração dos percentuais obrigatórios de aplicação mínima. Na saúde, a legislação diz que dos recursos arrecadados de impostos dentro do orçamento, dos impostos próprios e transferidos dentro do orçamento, no mínimo 15% tem que ser gasto na saúde. Então nós temos aqui uma previsão de arrecadação de impostos próprios de R$ 5.739.168 para o ano que vem, dentro do orçamento da Receita. E de receita de impostos transferidos, R$ 32.073.400. Fechando o total de impostos, de receita de impostos dentro do orçamento, vinculado para saúde, base de cálculo para saúde, de R$ 37.812.586. Total da despesa fixada para a saúde. Nós temos aqui, despesa na atenção primária, R$ 10.126.921. Despesas com vigilância em saúde, 17.000. Total da despesa fixada para a saúde, de Tesouro, R$ 10.143.921.
que pegar esse 10.143.921, dividir pelo 37 milhões, tem uma previsão de despesa fixada de 10.143.000, que representa 26,82% de recursos próprios para gastar com a saúde. E o mínimo obrigatório, 15% de 37.812, é os 5.671.887 reais. Está previsto um gasto maior de 26,82 menos 15, de 10% praticamente a mais do mínimo obrigatório. Exatamente, né? 15 para 26, 10%. Então, o mínimo obrigatório para gastar dos 15% do 37 é 5.671. Quanto que está programado de recurso próprio para gastar? 10.143.000, que representa 26,82%. Então, na elaboração já da LOA, essas aplicações mínimas estão asseguradas na saúde. Na educação, da mesma forma, das receitas de impostos dentro do orçamento, de recurso próprio, de recursos transferidos, para a saúde é um pouco maior que o na educação, um pouco maior que na saúde. As transferências de impostos vinculadas à saúde é 32 milhões. Já para a educação é 33 milhões. Soma um total de receita de imposto vinculado, base de cálculo, para gastar na saúde, com recurso próprio, 39.352.586 reais, que é a soma das receitas de imposto próprio e das receitas de impostos transferidos. Como que está composto o gasto disso? Tem um gasto previsto de 4.909.000 de tesouro, R$458 em despesa com ensino fundamental e infantil, e mais as deduções do Fundeb, daqueles 6.414.000, que nós vimos lá na receita, daquelas receitas que diminui 20% delas, fica para o Estado, e esse 20% o município aqui classifica, contabiliza como aplicação no ensino. Então, a aplicação no ensino prevista de recurso próprio do município para 2025 é 28,60%. O mínimo é 25%. Também aqui está assegurado o percentual com a educação. Aplicação dos recursos do Fundeb. Nós vimos que a receita dele é 7.566.000. Qual vai ser a transferência do Fundeb que vem para o município? 7.550.000. Tem uma aplicação financeira de 16.000 que dá, somando os dois, uma aplicação prevista de 16.000, 7.566.000. Desse valor aí, no mínimo, 70% o município tem que gastar com os profissionais da educação. 70%. Está previsto 7.152.668 reais com os profissionais da educação. E nas demais despesas da educação, no Fundeb 30%, R$ 413.332, que fecha o total de receita de 7.566.000. O mínimo de 70%, como a legislação estabelece, do que vai arrecadar, dos 7.566.000,
teria que gastar com os profissionais da educação, no mínimo, 5.296.200, que é o 70% mínimo, mas está gastando 7.152.668 reais. Bem acima do mínimo obrigatório dos 70%. Ou seja, de 5.296 está gastando 7.152. Essa é a primeira regra do Fundeb. A segunda regra do Fundeb é que desses 7 milhões, do 100% recebido, de 7.566.000, no mínimo 90% dos 100% que ele receber no exercício tem que ser gasto dentro do exercício. Ou seja, dos 7.566.000, 90% é 6.809.400. Este valor aqui, o município tem que, no mínimo, gastar dentro do exercício de 2025. Os 10% restantes pode passar para o exercício de 2026, de acordo com a lei, para gastar no primeiro quadrimestre do ano seguinte. Também aqui, na elaboração da peça, esses percentuais estão assegurados. Aqui é um demonstrativo para dizer o seguinte. Transferência do Fundeb, 7.550.000. Dedução para a formação do Fundeb. O município, desses 7 milhões, 7.555, vai haver uma retenção aliás, dessas receitas que estão aqui embaixo, ó, FPM, ICMS, Imposto Territorial Rural, IPI e IPVA, do total, dentro do orçamento que vai ser arrecadado dessas receitas, 20% representa 6.414.680 reais. Que o município não vai receber esses 6 milhões. Vai ficar retido para o Estado, depois ele vai retornar para o município, de acordo com o número de alunos, que a previsão de arrecadação é 7.550.000. O município vai receber 7.550.000, vai contribuir com 6.414.000 no bolão do Estado, para depois ser redistribuído para os municípios. Há um ganho no Fundeb, com o sistema do Fundeb para o município, previsto de R$ 1.135.320 reais. Ou seja, o município participa com 6.414.000 e recebe, de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino do município, 7.550.000. Então ele ganha 1.135.000 aí com o Fundeb. E a projeção de gasto com folha de pagamento. O que é a folha de pagamento? Que fala que nas receitas aqui. A receita total aqui do município é 51.626.721 reais e 64 centavos. Você tira aqui as receitas de capital, que é 3.140.603, que as receitas de capital não entram no cômputo da base de cálculo para a folha de pagamento, percentual da folha. Fica uma receita corrente líquida de R$ 48.486.318 reais. Qual é o custo da folha de pagamento para 2025? R$ 24.877.431 reais e 13 centavos. Dividido pela receita corrente líquida de 48 milhões, o percentual previsto, fixado, de gasto com a folha de pagamento para 2025 está no limite máximo prudencial,
que é o 51,30, que é o 95% do 54%. O 54% é o 100%. Mas a lei diz que o município não deve ultrapassar o limite prudencial de 95%, ou seja, de 51,30. Então, este 24.877, que é o custo da folha para o ano que vem, está dentro do limite prudencial que a legislação estabelece. E aqui é o último slide aí da apresentação do executivo aqui para ser aplicado em gasto. Se não tiver nada aí, o Elmo vai falar um pouquinho da Câmara. Não tô, o que seria, Beto? Não é nada com a... Não, é 51,3. É o 95% do 54. Quanto que é 95% de 54? 51,30. Esse é o limite prudencial estabelecido na legislação. 51,31, se fosse, já estava com 0,01 acima do limite prudencial. Daí para cima já está em situação irregular, do 51,30. Isto aqui está na elaboração da peça. Precisa tomar cuidado na execução para que isso aqui não seja ultrapassado. Sabe o que acontece também? O que impacta um pouco mais aqui? Acho que o tribunal passou. Antes, essas contratações de MEIs, essas contratações de RPAs, ela não compunha a despesa com o pessoal. E o tribunal de não lembro, acho que de uns 4 ou 5 anos para cá, não é? Ele criou uma dotação específica num comunicado dele, que é o 3390-34, outras contratações de pessoal, de mão de obra terceirizada. Então, tem uma dotação específica que toda essa contratação que o município faz nessas categorias de RPAs, obrigatoriamente o município tem que classificar nessa ficha e ela compõe a base de cálculo para achar o custo da folha. Antes até não tinha isso, por isso que era um pouco menor também. Ajudava um pouco a ser menor esse índice, mas hoje, porque não são registrados em carteira, não é concursado, prestador de serviço. E o tribunal pegou, sabendo disso, ele criou uma ficha específica para que essas despesas corram por conta dessa ficha, que para ele já fica sabendo certinho o que é. E na composição da empresa que faz os relatórios de aplicação, ela já computa, quando a gente tira o relatório, essa ficha já está dentro também. Então, quando a gente levanta esse índice, já está computando tudo. Se der 52%, essas despesas estão lá dentro também. Passou, né? Isso, teve sim. Eu acho que não. Isso. Isso.
Então, um comunicado agora, de recente, de semana passada já. Então, foi bem lembrado que eu não estava lembrando, que eu não estava ainda. Foi bem lembrado. Então, essas despesas de contratações, não tem mais como não correr por conta de folha, porque é obrigado a colocar agora, na ficha correta, né? Sim. Porque antes não tinha. Então, Elma, se você quiser dar uma colocadinha da Câmara agora, parte da Câmara, se não tiver mais nada aqui. Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Então agora o Elmo vai explanar sobre o Legislativo. Boa noite, vereadores, pessoal que nos acompanha aí. Bom, vamos esmiuçar o orçamento da Câmara para 2025. E a gente 23. Ah, tá. Ah, sim. A Câmara, ela não afere receita, né? Então, como que ela cobre os gastos dela? É com o repasse do 12º feito pela Prefeitura, né? E como que a gente calcula esse repasse, né? A base de cálculo do 12º é a soma da receita tributária, que são os impostos, taxas e contribuições de melhoria, das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153, 158, 159 da Constituição. A gente tem também o percentual, como que é calculado, né, a soma de todas essas receitas e o percentual que a gente pode repassar ao Poder Legislativo. Então, como que funciona? No artigo 29A, o primeiro inciso fala que os municípios até 100 mil habitantes, que no caso Pereiras, eles têm a faixa de 3,5%, ou seja, o 12º ele não pode ser menor que 3,5% do repasse sobre essas receitas e não pode ser maior que 7%. Aí o nosso está em 7%. Porém, tem um detalhe que, como que a gente chegou nesse valor do 12º para 2025? As receitas de 2024 ainda não se concretizaram, não fechou ainda, né? Ainda o orçamento de 2024 está em execução, então está ocorrendo as receitas. Então, como que é feito? A gente pega as receitas efetivamente arrecadadas em 2023 e faz o cálculo do 12º, no caso de Pereiras, 7%. Né? Então, o que vai acontecer? Lá em janeiro, pode haver um ajuste, tanto para maior quanto para menor. Né? Então, se houver uma receita maior arrecadada em 2024, então esse percentual é proporcional. Se tiver menor, também é proporcional. Para 2025, o colega Madeixa aqui, ele já falou, né, a gente já está incluso, né, por mais que a Câmara ela tenha o seu orçamento próprio, ela elabora o orçamento, envia para o Executivo e o Executivo consolida esse orçamento. A Câmara ela é autônoma no seu orçamento, mas ela envia e o Executivo consolida essas informações, porque o município não pode ter mais múltiplos orçamentos. Ele tem que ter um orçamento, é um princípio da unidade, é um orçamento único. Para 2025, com base nas receitas efetivamente arrecadadas em 2023, o orçamento previsto aí na página 1 é de R$ 2.352.273. Isso representa 7% das receitas que eu falei, né? As receitas tributárias ampliadas de 2023, então 7%. Na folha 2, nós temos o programa. Vale
lembrar que há vários anos, não só Pereiras, mas muitas câmaras da região aqui, né, do estado inteiro, o Tribunal de Contas ele vem sucessivamente apontando os orçamentos camarários. O porquê? Porque ele não quer que seja, né, hoje o orçamento ele mudou muito, ele não quer que seja só uma peça formal, legal. Você estima a receita e fixa a despesa lá e está tudo certo. Não, ele quer saber qual é o seu programa, quais são as ações. Então, ele quer detalhar. Então, já com esses apontamentos que a Câmara vem sofrendo, né, em conversa com outros contadores, até com o próprio Madeixa, a gente resolveu criar toda uma estrutura orçamentária nova para a Câmara. Então, aqui no programa, o programa ele continua, um programa, né, mas na denominação do indicador, a gente tem aqui o programa Processo Legislativo, dentro dele, sessões ordinárias e extraordinárias, aí a unidade de medida. Então, a gente estima que, para 2025, a Câmara tenha 30 sessões, entre ordinárias e extraordinárias. A segunda denominação aqui, os projetos analisados pela Câmara, transparência, desempenho, desenvolvendo suas atividades através do suporte técnico, material adequado para atingir a finalidade junto à sociedade. Então, os projetos, a gente estima que a Câmara vai apreciar 50 projetos. E, por último, a manutenção, e a unidade de medida é unitário também. E, por último, a manutenção da Câmara Municipal, né? E a unidade de medida está em percentual. O que entra aí? Folha de pessoal, em si, o gasto em si da Câmara. Até então, essa parte das sessões, dos projetos, a gente não tinha. A gente criou, porque o tribunal ele quer saber, bom, a Câmara ela não faz um atendimento de saúde, né? Não tem como você mensurar, por exemplo, lá um posto de saúde, ele atende X pessoas. O que a Câmara faz? Aprecia projetos, aprova leis, tem sessões. Então, dentro desse programa, a gente esmiuçou essas ações. Então, lá em 2026, a gente vai enviar esses dados para o Tribunal de Contas, e em 2026 a gente tem que falar assim, olha, eu estimei 30 sessões, mas teve 29. E se você não atingiu essa meta, ele quer saber o porquê. Então, tudo isso foi repensado na estrutura do orçamento da Câmara. Aí, nas ações, na página 3, o programa é o mesmo, né? Aí temos aqui, a primeira ação aqui, a ampliação e adequação do prédio da Câmara. A gente convencionou a unidade de medida em percentual e em 100%. Aquisição de material, de equipamentos e material permanente. Convencionamos unidade de medida unitário com 10 itens. Manutenção da Câmara Municipal. Esse seria a manutenção do funcionamento da Câmara, pagamento de funcionários, ela entra aqui nessa ação aqui. Então, a gente convencionou o percentual com o objetivo de 100%. Separamos também a remuneração dos agentes políticos, né, Madeixa? Então, antes, era tratado a remuneração tanto do corpo técnico da Câmara quanto dos agentes políticos como uma coisa só. Agora não, separamos. Então, o administrativo tem a sua ação e os agentes políticos também têm a sua ação. Também separamos, né, como a Câmara tem muita diligência, o regime de adiantamento, né, que seria as despesas de viagem tanto dos funcionários quanto dos agentes políticos, né? Na próxima página... Oi? Pode. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber sobre
as viagens dos vereadores. A maioria das câmaras municipais hoje, elas trabalham com valor de diária, né? Então, vamos supor lá, o vereador vai para Brasília, ele vai ficar lá 3 dias. Uma câmara que a gente conheceu, uma colega nossa, cada vereador tinha direito à viagem a Brasília a R$1.000. E a responsabilidade de contratar o hotel, da alimentação, era toda dele. Seria possível a nossa Câmara Municipal também se adequar a isso futuramente? Porque recentemente a gente houve um caso aí da viagem nossa a Brasília, né, vereadora? Que houve um imprevisto, a vereadora não pôde ir, eu tive que trocar a data, né? Ficou tudo por responsabilidade da Câmara, né? Então, eu acredito que se a gente conseguir se a gente conseguir isso aí, tira um pouco a responsabilidade da Câmara também, de ficar contratando hotel e essas coisas, né? E fica sobre responsabilidade do vereador. Entendeu? Eu queria ver se isso aí fosse possível da gente, em breve, se adequar a isso. É que você está colocando tudo como uma coisa só. O adiantamento de despesa seria para vocês efetuarem o gasto lá com despesas imprevisíveis, vamos dizer assim, né? Táxi, as despesas miúdas. Agora, a viagem em si, a gente tem uma outra conta para isso daí. Então, a gente está separado. É possível, sim, fazer isso, mas daí teria que partir de uma regulamentação da Câmara mesmo, né? Passar pelas comissões, ser votado, né? Para que isso, até instituir no município, de repente, é uma coisa bacana, né? Visando a economia, né? Visando a economia. Mas é complicado também, né? Porque, às vezes, muita trava acaba atrapalhando mais do que facilitando a coisa, né? É claro, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com ver, sim, a economia, mas também ver também a eficácia, a eficiência, se aquele gasto, efetivamente vai retornar alguma coisa para o município. Então, é uma coisa para se pensar, né? Bom, continuando aqui, também separamos uma ação referente à publicação. Então, a publicação de atos oficiais, né, da Câmara, então, que seriam os oficiais, os relatórios obrigatórios que a Câmara tem para publicar. A gente colocou a unidade em unitário mesmo e uma projeção de 12. E, por último, a gente criou uma ação de tecnologia de informação. O que é isso? Seriam os sistemas, né, de informação que a Câmara usa para processamento de folha, para contabilidade, para envio de escrituração digital. Então, a gente tem em percentual e um total de 100. Um resumo agora das ações no universo de 2.352.000. Nós temos que, para a ampliação e adequação do prédio da Câmara, R$350.000. Aquisição de equipamentos e material permanente, R$250.000. Manutenção da Câmara Municipal, R$1.055.000. Pessoal legislativo, aí os agentes políticos, R$482.000. Regime de adiantamento, né, que seria as despesas, né, de pronto pagamento, R$35.000. Propaganda institucional e publicidade legal, R$20.000. E tecnologia de informação, R$160.000, fechando aí o repasse do décimo de 2.352.000. Isso. Dentro da ação, agora a gente vai esmiuçar ela. Agora a gente vai falar. Então, por exemplo, né, dentro da ação agora, ampliação e adequação do prédio da Câmara, temos R$350.000. Aí, dentro dessa ação, nós temos as despesas aqui, os estudos de projetos, obras, as instalações e outras instalações. Então, nesse universo de R$350.000, está essas despesas, né?
Aí passamos aqui agora. Aquisição de equipamento e material permanente. A gente tem aqui uma previsão, uma fixação de despesa de R$250 mil. Então, dentro dessa ação, a gente tem as despesas aqui, ó, máquinas, equipamentos gráficos, equipamentos de processamento de dados, ou seja, computadores, né, mobiliário, veículos e outros materiais permanentes. Aí, Beto, dentro da manutenção da Câmara Municipal, aí sim, por isso que é esse valor grande, né? Temos o vencimento e vantagens de pessoal, só que R$550 mil. As obrigações patronais, R$110 mil. Material de consumo, R$148 mil. Outros serviços de pessoa física, R$5 mil. Outros serviços de pessoa jurídica, R$200 mil. Auxílio alimentação dos funcionários, R$42 mil. Então, esse R$1.055.000, ele está dentro da manutenção da Câmara, que é o pesado, né, que é folha, né? E aí agora temos o pessoal legislativo, a ação, né? Os agentes políticos que a gente separou, que é novo no nosso orçamento, R$482 mil, sendo 430 para vencimentos, né? E obrigações patronais de R$52 mil. Aí temos o adiantamento no valor de R$35 mil, propaganda institucional no valor de R$20 mil e tecnologia da informação no valor de R$160 mil. Então é esse o orçamento, né? Aí a última página aí, eu coloquei o que está fixado aqui no projeto de lei, né, que o Madeixa mandou para a gente aqui, é a página 29 do PL, né, Madeixa, como você havia falado, que já estava tudo certo aqui. Então, todas a programática, as ações, ela está tudo já alocada no orçamento para 2025. Temos alguma pergunta referente ao orçamento da Câmara? Alguém quer fazer uma pergunta para o Elmo? Ou para o próprio Madeixa? É dos funcionários. Auxílio alimentação, que é pago em pecúnia aqui da Câmara, né? Se eu não me engano, está em R$432. Como vai haver um aumento, né? Porque até não pode haver o aumento da despesa de pessoal no último ano de mandato do presidente. Então, por isso que houve o concurso público, por isso que não houve a contratação, porque não pode haver o aumento da despesa de pessoal, né? Então, o que vai acontecer? Em janeiro, né, no ano que vem, há a projeção da contratação, né? Então, se você pegar e multiplicar, você vai ver que, mas está maior, sim, porque é a projeção feita para os novos, isso, para os novos funcionários, no caso, né? Não. Funciona da seguinte maneira: a gente não pode superestimar o orçamento e nem subestimar o orçamento. Então, você tem que achar o equilíbrio. É isso que o tribunal está querendo com essa abertura dessas ações, desses programas, é isso que ele quer saber. Só que a gente esbarra num problema. Se a gente encurta o orçamento da Câmara, a gente tem um problema com folha de pessoal. Então, é perigoso você atingir o percentual da folha, e aí, se você atinge, por exemplo, o limite máximo da folha de pagamento, a conta já é reprovada.
Então, a gente tem que achar esse equilíbrio. E, claro, né, gente, o orçamento ele é uma previsão daquilo que vai acontecer. Né? Então, tanto é que a LOA em si, ela estima a receita e fixa a despesa. Né? Então, o que vai acontecer? No próximo ano, pode ser que execute essa obra, como pode ser que não. Né? Então, sim, os tribunais já têm apontado a alta devolução de duodécimo, porque ele entende que a prefeitura está deixando de aplicar isso daí em tempo hábil. Então, o que o tribunal recomenda? Que seja analisada a execução orçamentária bimestralmente ou trimestralmente, e aquilo que efetivamente não se utilizou de recurso, faça a devolução para o executivo, para que ele possa utilizar em outras despesas. Né? Então, ou seja, para a Câmara não represar o recurso, mas devolver num tempo hábil. Mas, ao mesmo tempo, também, eu ainda não vi rejeição de contas por causa disso. Porque está dentro dos limites constitucionais. A Câmara tem o direito disso daí. Então, se ela não gastou, ela é um orçamento autônomo, próprio dela. Né? Então, fica nesse impasse. Ao mesmo tempo que ele bate, ele fala assim, olha, está dentro da lei. Né? Então, eu vejo que, assim, aí é pessoal, né? Eu vejo que esse recurso ele poderia estar sendo empregado em outras coisas no município. Né? Então, um orçamento camarário mais justo, ele com certeza, né, traz benefício para todo mundo, né? Ajuda o prefeito, ajuda a cidade em si. Né? Mas dessa forma. Já devolveu 300 e... Devolução 370. Foi devolveu. 250... Já devolveu 370. 300, E tem mais por aí. Aqui era gordinho. Por aí. É que esse orçamento de 2024 da Câmara, ele ficou prejudicado por conta da folha de pessoal, por conta das obras também que não ocorreram. Né? Então, é difícil. Fala assim, pô, mas não vai gastar, mas não pode contratar. Não pode. Se ele contrata, ele aumenta a despesa de pessoal, reprova a conta. Né? E gastar por gastar também de 2 milhões e 100, mais ou menos. Agora a gente está em 2 milhões e 300, né? Aumentou. 70%. 70% menos, aí sim, no estudo de impacto, né? Que foi enviado da Câmara, né? O executivo ele pode gastar 54% com folha, sendo que 51,3% é o limite prudencial, como a Madeixa falou, e 48,7% que é o de alerta. Esse é o poder executivo. O poder legislativo é 6%. 6%. 5,7% é o limite prudencial para o legislativo e 5,3%, se eu não me engano, se não me falha a memória, é o limite de alerta. Isso, a despesa com folha. A Câmara Municipal hoje está gastando em torno de 1,8% a despesa de pessoal da Câmara. Ela pode gastar até 6%, vamos dizer, o limite máximo, né? Está bem baixo. Pode contratar. Na realidade, é que pela lei de responsabilidade fiscal, no último ano de mandato, você não pode subir a despesa. Aí, a não ser que fundamente e tal, né? Mas, enfim. É isso aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acho que está bem explicado, explanado. Agradecer a presença do
Carlos Sérgio não deixa, agradecer a presença do Elmo, agradecer a presença de todos. E assim sendo, agradecendo, está encerrada a audiência. Muito obrigado.